Olá, amigos do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia por meio da Escola Sabatina, que tem por título geral O Grande Conflito. O tema dessa semana é Espiritualismo Exposto. Logo de início, eu preciso aqui fazer um alerta para você. O estudo dessa semana ele é mais técnico, ele vai exigir mais concentração e mais dedicação da sua parte. Então não ouça apenas o áudio, porque você precisa também ver as informações aí na tela. Grande parte do conteúdo está nos slides. Não apenas ouça o vídeo enquanto você estiver fazendo uma outra atividade, mas também estude com atenção o conteúdo que será apresentado. Pode ser que algumas pessoas julguem difícil algumas partes da exposição que vamos fazer aqui. Por isso, é recomendável que você tenha papel e caneta em sua mão para fazer anotações. Anotar ajuda a organizar as ideias da mente e também pode ser necessário ver o vídeo mais de uma vez para você se acostumar com os raciocínios que nós mostraremos aqui ao longo do vídeo nas bases bíblicas da não imortalidade da alma. Nós vamos ler isso nos contextos original do texto e você precisa dominar esses fundamentos para ter uma posição firme sobre o assunto e não passar aperto ao dar um estudo bíblico. E para aqueles que persistirem aqui nesse estudo, se dedicando, até que os textos se flua com facilidade na mente, haverá uma recompensa para você. Você vai conseguir dominar os fundamentos para interpretar qualquer texto bíblico usado na discussão sobre a imortalidade da alma. Então, dedique-se a esse estudo e você vai ser ricamente edificado. Logo de introdução, nós vamos estudar a crença fundamental número 26. A Igreja Adventista ela possui 28 crenças fundamentais. É como se o ensinamento da Bíblia ele pudesse ser resumido em 28 afirmações. Essas são as crenças fundamentais. Para se tornar, na verdade, um membro da Igreja Adventista, é necessário declarar concordância com essas 28 crenças. E a crença de número 26, ela diz respeito à morte e ressurreição. É exatamente isso que nós vamos estudar essa semana. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre a morte e ressurreição? Veja a crença 26. Ela diz: o salário do pecado é a morte, mas Deus, o único que é imortal, concederá vida eterna a seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, os justos ressuscitados e os justos vivos serão glorificados e arrebatados para o encontro de seu Senhor. A segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, ocorrerá 1000 anos mais tarde. E na sequência, há uma série de passagens bíblicas que embasam esse entendimento de forma mais clara. Então, perceba que essa crença fundamental, ela toca em muitos pontos sensíveis para a maioria dos cristãos. Por exemplo, por que está escrito que Deus é o único imortal? A alma também não é imortal? Aliás, o que é alma? O texto também destaca que a morte é um estado inconsciente. Mas se é assim, como entender aquelas passagens bíblicas em que um morto se comunica com o vivo? A crença fundamental também fala também da ressurreição. O que é isso, ressurreição? Para que serve a ressurreição? Quando ela vai acontecer? Todas essas perguntas precisam ser respondidas em sua mente, você precisa ter compreensão e entendimento desse estudo e ao longo da semana nós vamos tocar em pontos assim para que possamos entender melhor esse assunto. Vamos então analisar alguns textos de onde surgiu as ideias torcidas do estado do homem na morte. Por exemplo, Gênesis 3:4 diz: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Satanás disse para Eva que, mesmo pecando, ela não morreria. O primeiro ensino da imortalidade incondicional da alma. O ensino que não importa o que você faça, a alma nunca morre. É possível sobreviver eternamente sendo um pecador e transgressor? Eu posso perguntar, quais foram as diferentes formas pelas quais essa mentira foi repetida ao longo dos anos, ao longo dos tempos? Eu mesmo respondo assim, olha, por meio do contato com os mortos, da reencarnação, do espiritismo, da experiência de quase morte. Todos esses têm em comum a crença na imortalidade incondicional da alma. O corpo pode perecer,
mas o ser humano continua de alguma forma vivo, ativo, acessível por meio da alma. Essa é a crença que está na base de toda a religião pagã ao longo da história. E paz, meus queridos, essa ideia ela foi absorvida por boa parte do mundo cristão, tanto no meio católico, apostólico romano, como no meio também protestante. Mas o que a Bíblia diz a respeito? Vamos ver alguns textos que já irão nos dar luz sobre esses temas apresentados na parte de segunda-feira e na parte de terça-feira. Vamos ajudar a responder essas perguntas. Veja que nos textos apresentados em Salmo 115, verso 17, diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ou Salmo 6, 5, pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? A sepultura é um lugar de silêncio, de inatividade e não de ação. Os mortos não louvam o Senhor, não porque não queiram, mas porque eles estão em um estado de inconsciência. João capítulo 5, verso 28 e 29 afirma: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Se os mortos já estão na presença de Deus ou no inferno, como diz aí a crença popular, qual seria então o sentido da ressurreição? Por que a alma voltaria a ser aprisionada novamente no corpo? As palavras de Jesus ficariam sem sentido. Só há um motivo para a ressurreição, porque os mortos estão inconscientes e só recobrarão a inconsciência se ressuscitarem. Salmo 146, verso 4 diz: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Ou seja, não há desígnios, pensamentos, vontade na morte. A morte é um estado de inconsciência, de inexistência física e mental. Embora seja claro no ensino bíblico da inconsciência dos mortos, a maioria das pessoas cristãs e pagãs acredita que temos uma alma imortal que sobrevive consciente após a morte. Não é de surpreender, meus queridos, que esse engano irá desempenhar um papel crucial nos eventos finais da história humana. E talvez você me pergunte assim: como assim? O que a crença na imortalidade da alma tem a ver com os eventos finais, com o grande conflito? E é aí que reside, meus queridos, o coração do assunto. Você precisa compreender com clareza o raciocínio que vamos fazer aqui agora, tá bom? Lá no Jardim do Éden, Satanás ele enganou a Eva, dizendo que ela poderia desobedecer a Deus e não morrer. Imortalidade da alma. No fim da história deste mundo, meus queridos, Satanás ele usará a crença na imortalidade da alma para enganar as pessoas. O Espiritismo ensina que fazendo contato com a alma imortal dos espíritos dos mortos, os vivos, podem então obter direção e instrução para viver neste mundo. E o livro do Apocalipse, ele revela que é exatamente por meio de espíritos de demônios que Satanás convencerá este mundo para lutar a batalha do Armagedon. Então somente estarão protegidos contra esse engano aquelas pessoas que sabem que não é possível se comunicar com os mortos, as pessoas que sabem que não temos uma alma imortal. Veja como o livro O Grande Conflito sintetiza essa ideia. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final, a fim de enganar o mundo. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden: certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Pouco a pouco, ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, o desenvolvimento do Espiritismo. Até agora não logrou realizar completamente seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Diz o profeta: vi 3 espíritos imundos semelhante a rãs. São espíritos de demônios que fazem prodígios, o qual vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Todo-Poderoso, Apocalipse 16, 13 e 14. Com exceção dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé em sua palavra, o mundo todo será envolvido por esse engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentando por uma segurança fatal, para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Que texto surpreendente! Ele chama o Espiritismo de obra mestra do engano de Satanás.
E a base do espiritismo é a crença na imortalidade e na possibilidade de contato com o espírito dos mortos. Quem crê nessas coisas estará sem defesa contra Satanás. Para muitos aparecerão espíritos de demônios, personificando os parentes ou amigos queridos, e essas pessoas estarão declarando as mais perigosas heresias, declarando que a lei de Deus mudou, e esses espíritos apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia e operarão até milagres diante dos nossos olhos. Nós devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica, com o ensinamento da palavra de Deus, de que os mortos nada sabem e que tais aparições são obras de espírito de demônios. E é por isso, meu caro amigo e amiga, que nós estamos estudando esse assunto e precisamos resistir à obra mestra do engano. Você precisa se preparar, estudar, ter entendimento desse assunto. Muito bem, tendo feito esse suplemento teológico mais do que especial e profundo, nós podemos agora avançar para a parte de domingo, que tem o título As Consequências Mortais do Espiritualismo. A lição aqui, ela começa dizendo que a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade. E podemos até acrescentar que o protestantismo de hoje também assimilou essa crença que confunde muito a mente das pessoas com respeito a quem é Deus, ao seu caráter, ao caráter de Deus e como ele lida com o pecado e com o pecador e qual é a visão de Deus com respeito realmente à morte. E aqui que a pergunta 1 diz assim: o que Mateus 10:28 diz sobre a suposta imortalidade da alma? Para responder isso aqui, nós precisamos entender bem o que significa a alma à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. O fundamento do engano de Satanás foi a afirmação de Gênesis 3:4, que diz assim: é certo que não morrereis. Ou seja, o ser humano poderia pecar e mesmo assim viver eternamente. E com o passar do tempo, essa mesma ideia de viver eternamente, mesmo pecando, foi sendo disseminada pela distorção do conceito de alma, pela ideia de que o corpo humano é habitado por uma entidade imaterial. E quando um corpo morre, essa alma supostamente se desprende e vai para o céu, para o inferno, reencarna ou fica vagando por aí como uma alma penada, como um fantasma. O destino dessa suposta alma varia conforme cada corrente religiosa, Acreditar na alma como uma entidade material que sobrevive à morte do corpo não é uma mera ideia abstrata, sem consequência, mas um verdadeiro perigo para nós, porque ela abre uma brecha para acreditar também no contato com os espíritos dos mortos. E esses espíritos dos mortos são, na verdade, espíritos de demônios que personificam parentes e amigos falecidos com o intuito de enganar as pessoas. Então vamos analisar essas passagens do Antigo Testamento para ver se existe ou não base bíblica para se acreditar na alma como uma entidade material que se desprende do corpo e se torna consciente, continua consciente após a morte física. O nosso estudo vai ter uma peculiaridade aqui. Nós vamos precisar utilizar algumas palavras originais da Bíblia para garantir uma boa comunicação aqui. Bem, você sabe que a Bíblia não foi escrita em português. Não foi. Também não foi escrita em inglês, nem em espanhol. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e também em aramaico e em grego, no Novo Testamento. A Bíblia que nós temos em nossa mão hoje, na nossa língua materna, é uma tradução desses idiomas antigos. E muitas pessoas pensam que traduzir de uma língua para outra é como olhar para uma tabela de duas colunas. De um lado existe a palavra em um idioma e do outro lado está a mesma palavra no segundo idioma. É só substituir uma pela outra. Mas não é assim. Não existe essa equivalência perfeita entre essas palavras e idiomas diferentes. A grande dificuldade que existe no processo de tradução é garantir que o conceito, a ideia expressa em uma língua, também consiga ser expressa também na outra língua, no outro idioma. Então, falando de forma prática aqui agora, a Bíblia apresenta a palavra alma? Sim. Mas a palavra alma em português expressa a mesma ideia da palavra hebraica que foi traduzida? Não. Se você for a um dicionário de língua portuguesa e você procurar a definição de alma, você vai encontrar o seguinte: princípio material da vida,
substância incorpórea, imaterial, invisível. Essa substância, quando separada do corpo, essa é uma ideia de alma bíblica? Não. Então, qual é então o significado das palavras hebraicas traduzidas por alma, espírito e fôlego de vida? É o que vamos ver a partir de agora. Então preste bem atenção, tome nota do que vamos falar aqui. Nossa primeira passagem é Gênesis 2, verso 7. E está escrito: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser a alma vivente. A primeira informação que vamos retirar daqui é que a alma é algo que se é e não algo que se tem. O texto diz que o homem passou a ser uma alma vivente e não que o homem recebeu uma alma vivente. Nessa passagem, o ser humano integralmente considerado, incluindo o seu corpo físico, ele é chamado então de alma vivente, ou seja, a alma é o ser humano vivo com o seu corpo físico vivo. O corpo também faz parte da alma na compreensão bíblica aqui. Perceba como este texto contraria a crença popular? A alma não é uma entidade material presa dentro do corpo físico. A alma é o próprio corpo físico vivo. O boneco de barro que Deus estava formando ali no Jardim do Éden era um corpo material sem vida, mas quando Deus concedeu a vida, aquele corpo vivo passou a ser uma alma. Então, pela linguagem bíblica, não existe oposição nem contraste entre corpo físico vivo e alma. Ambos se referem à mesma coisa. A segunda informação que nós temos que retirar aqui deste texto é que a expressão alma vivente ela é traduzida do hebraico Nefesh Hayah. Poderíamos ler assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser Nefesh Hayah. Por que é importante nós apegarmos a essa expressão na língua original? Ora, para comparar com outros versos em que a mesma expressão é usada na Bíblia. Veja que interessante aqui em Gênesis 1, verso 24, que diz assim: Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Nesse trecho, a expressão seres viventes também é Nefesh Hayah, a mesma expressão para dizer que Adão se tornou alma vivente. Então, os animais também, eles são almas viventes. Isso é dito em outros textos em Gênesis 9, quando Deus diz que faria sua aliança não apenas com Noé, mas também com os seres viventes, Nefesh Hayah. Mas se a expressão é a mesma tanto para ser humano como para animais, por que ela é traduzida de forma diferente? Porque Nefesh para ser humano é traduzido como alma, e Nefesh para os animais é traduzido como seres ou criaturas. Ora, porque os tradutores da Bíblia, meus queridos, eles foram influenciados pela crença popular, uma crença que ela é oriunda da Grécia Antiga, de que os humanos têm uma alma imortal separada do corpo físico e os animais não. Então essa frase hebraica ela deveria ser traduzida exatamente do mesmo modo em ambos os casos, e agir diferente disso é enganar todos aqueles que não sabem ler ou que nem leem hebraico, como afirmou um teólogo metodista, Norman Snight, e ora que ele é metodista e crê na imortalidade da alma, né? Então, sabendo disso agora, podemos analisar Mateus 10, 28. São palavras de Jesus e diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O contexto desse verso é o envio dos 12 apóstolos às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles deveriam pregar que o reino dos céus estava próximo e também eles deveriam curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar demônios. Porém, Jesus ele antecipou que nesse ministério os seus discípulos eles encontrariam algumas dificuldades, encontrariam rejeição e também oposição. E em algumas casas eles não seriam recebidos, eles deveriam ser cautelosos, né? Porque eles seriam entregues aos tribunais, seriam açoitados em sinagogas, haveria traição entre os familiares, um irmão entregaria o outro para a morte. E Jesus estava advertindo eles com respeito a isso. Jesus disse que seus discípulos seriam odiados de todos e que quando fossem então perseguidos em uma cidade, eles deveriam fugir
para outra. E é nesse contexto que Jesus fala: não temais os que matam o corpo. Os que matam o corpo são os perseguidores deste mundo, os inimigos do Evangelho. Antes de se converter, Saulo de Tarso ele era um desses perseguidores. Ele queria aprisionar e matar os seguidores de Jesus. Mas em Mateus 10, Jesus disse que Deus cuida até dos pardais. E o sentido aqui é que mesmo no meio dos inimigos, Deus estaria velando por seus discípulos. Portanto, no ministério da pregação, não era para ter medo dos homens. Se havia algo que eles deveriam, na verdade, temer, era Deus. Pois se fossem desobedientes a Deus, o destino eterno deles estaria comprometido. Esse é o sentido de fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O ponto que vamos nos ater agora é ver uma informação específica desse verso aqui. Jesus ele ensinou que a alma perece junto com o corpo. A crença popular diz que o inferno queima por toda a eternidade e, como também acreditam que a alma ela é imortal, concluem que a alma dos ímpios vai queimar por toda a eternidade. Mas essa fala de Jesus nos mostra que a alma perece junto com o corpo. Ela pode ser destruída junto com o corpo. Não existe separação. Portanto, a alma não é imortal de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Mas então, pastor, por que Jesus fala de corpo e alma como coisas separadas? Esse não é o foco da lição, mas como essa passagem apareceu aqui nessa semana, vamos gastar alguns minutos com essa passagem, vamos gastar alguns minutos com ela. Em Mateus 10, o verso 28, a palavra grega traduzida como alma é psirrê. E o uso dessa palavra no Novo Testamento está em harmonia com o uso que é feito da palavra nefesh lá no Antigo Testamento. Nós vemos isso, por exemplo, na fala de Estevão. Lá em sua defesa perante o Sinédrio, ele mencionou que 75 pessoas, psirrê, da família de Jacó, desceram ao Egito. No dia de Pentecoste, quase 3.000 pessoas, psirrê, foram batizadas. E em cada alma, psirrê, havia temor. Falando da família de Noé, Pedro declara que 8 pessoas, psirrê, foram salvas através da água. É evidente que em textos como esses, a psirrê, muitas vezes traduzida como alma, é empregada como um sinônimo para pessoa, um ser humano de carne e osso que está vivo. Mas o sentido mais frequente da palavra psirrê no Novo Testamento é o de vida, a vida de uma pessoa de carne e osso. Nós vemos isso, por exemplo, quando Paulo está na tempestade, ali no seu naufrágio. E ele diz que nenhuma vida, psirrê, se perderá de entre vós, mas somente o navio. Em Mateus 2, verso 20, um anjo disse a José: Dispõe-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida, psirrê, do menino. Esses textos eles mostram que a psirrê não é uma parte imortal da natureza humana, mas a própria vida física que pode estar sobre perigo, sobre o risco de morte. Paulo ele estava sob o perigo de morrer naquele naufrágio. O menino Jesus corria o risco de morrer pela política de Herodes ali. Mas a alma de ambos, a psirrê, a vida de ambos, foi preservada. Até aqui nenhuma novidade, mas vamos seguir. Agora veja que interessante as palavras de Jesus em Mateus 6,25. Não andeis ansiosos pela vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Nesse verso, a palavra traduzida como vida também é psirrê. Não devemos andar ansiosos pela nossa psirrê, quanto ao que havemos de comer ou beber. Ao associar a alma, psirrê, com comida e bebida, Jesus ele mostra que a alma ela é o aspecto físico da vida. A alma precisa comer para saciar a fome e beber para saciar a sede. A alma, a psirrê, é o corpo físico, vivo. O corpo sem vida provém do pó da terra, mas o corpo animado com o espírito, o sopro, isso é, o fôlego de vida, torna-se então uma alma vivente. Mas note que Jesus ele vai além. Ele disse que a vida é mais do que o alimento. A psirrê é mais do que alimento, ou seja, a vida do cristão ela consiste em algo mais do que simplesmente satisfazer as suas necessidades físicas. E esse algo mais está no verso 33, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua
justiça. O que Jesus estava ensinando é que a psique, a alma, a vida humana, ela deve ser mais do que uma existência materialista. Nós podemos e devemos elevar os nossos desejos e pensamentos para coisas celestiais e viver não apenas para essa existência, mas para a vida na eternidade com Deus. Assim, Jesus ele expandiu o significado de psique, por incluir nessa palavra a vida mais elevada, ou seja, a vida eterna que ele veio oferecer a toda a humanidade. Psique continua sendo a vida de uma pessoa de carne e osso, mas ela não deve se limitar a essa existência. Pois quando o reino de Deus for implantado, nós viveremos eternamente, não como espíritos desencarnados, mas como corpos vivos, ressuscitados e revestidos de imortalidade. Para confirmar isso que acabamos de ver, que Jesus ele ampliou o sentido de psique, vida, para também significar vida eterna, nós podemos citar o texto de Marcos capítulo 8, verso 35, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho salvá-la-á. Nesse texto, a palavra traduzida como vida também é psique. Então, o que tem que ficar claro na sua mente é o seguinte: Jesus ele usa psique tanto para se referir à vida neste mundo, do jeito que nós conhecemos, do jeito que nós vivemos, como também Jesus ele usa o termo psique para se referir à vida eterna que os justos terão após o segundo advento de Jesus. Veja outra fala de Jesus que confirma isso lá em Lucas 21, verso 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O contexto de Lucas 21 indica que Jesus não estava falando da preservação da vida eterna, porque ele disse que alguns de seus seguidores seriam traídos e entregues à morte. E nesse texto, a alma, a psique, é claramente entendida como a vida eterna, conseguida por aqueles que estão dispostos a fazer um compromisso total com Jesus, mesmo que custe o sacrifício do próprio corpo. Assim como aconteceu com aquelas pessoas que eram mártires, que dedicaram a sua vida ao Evangelho. E é nesse sentido ampliado de alma, psique, que nos ajuda a compreender Mateus 10, 20 da pergunta número 1, que a lição colocou aqui no domingo. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, psique. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a alma, psique, como o corpo. Então já vimos várias passagens aqui que Jesus usou alma, psique, para se referir não somente à vida física, mas também para se referir à vida eterna que vai ser recebida por aqueles que estão dispostos a assumir um compromisso com Deus, com um compromisso total com Ele, E é assim que nós devemos ler o texto. Psique, em Mateus 10, 28, diz respeito à vida eterna. Não no sentido da imortalidade que alguns pensam que todos possuem, mas a vida eterna que será concedida àqueles que creem, àqueles que seguem ao nosso Senhor Jesus. Portanto, Jesus ele está falando, não tenham medo daquelas pessoas que podem pôr fim à sua existência terrestre. Elas não podem eliminar a vida eterna de vocês. Tenham medo antes, sim, de Deus, porque Ele é capaz de destruir tanto a existência terrestre, quanto de impedir a vida eterna, determinando que o destino de alguém seja no lago de fogo e não na cidade de ouro e cristal. Em resumo, meus queridos, psique pode significar a vida terrestre, que todos têm aqui na Terra, como também pode significar a vida eterna que Deus concederá apenas aos fiéis. Em Mateus 10, 28, psique significa vida eterna. Agora vamos aqui para o texto de Eclesiastes 9, nós vamos ler os versos 5, 6 e 10. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O conhecimento ele está com os vivos, eles são os que podem trabalhar, estudar, empreender, ter objetivos. Mas os mortos não fazem nada disso que nós citamos, ou que o texto diz. Eles não sabem de nada porque estão inconscientes. O texto ainda diz: tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Essa recompensa não é recompensa eterna de ir para o céu, viver lá com Jesus. Não. Salomão está falando aqui sobre usufruir os frutos do trabalho nesta vida.
Basta ler o contexto e você entenderá isso. Por que trabalhar tanto para juntar dinheiro, sendo que você vai morrer e não vai poder usar esse dinheiro? Não se fadigue tanto para conseguir realizações, porque depois você vai morrer e as pessoas não vão ficar lembrando de você por causa dos grandes feitos que você fez. A maioria dos seus empreendimentos, dos seus sonhos, serão esquecidos. O texto continua dizendo, falando dos mortos, que não há amor, não há ódio, inveja. Para eles tudo isso já pereceu para sempre. Não tem eles parte alguma no que se faz debaixo do sol. Isso tudo são emoções dominantes da vida para aquelas pessoas que estão vida. Essas coisas vão desaparecer na morte. Os mortos não têm emoções, não sentem nada, porque eles estão inconscientes. E o outro texto diz que eles não fazem parte em coisa alguma que se faz debaixo do sol. E de acordo com Jó 7, versos 7 ao 9, que também foi citado aqui na lição, eles, os mortos, não interferem em nada do que é feito entre os vivos. Eles não realizam nada, eles não se comunicam com ninguém, eles não aparecem para os vivos. Os mortos estão totalmente inconscientes, inexistentes. E é por isso que Salomão ele faz o apelo, ainda em Eclesiastes 9, o versículo 10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, Eclesiastes, meus queridos irmãos, é um livro de sabedoria em que Salomão quer ensinar que para ser sábio é necessário se esforçar para se desempenhar as incumbências e as responsabilidades que a vida coloca diante de nós. Porque após a morte não haverá chance de compensar as oportunidades. As oportunidades que foram negligenciadas na nossa vida, não haverá chance de recompensá-lo. Então, já que os mortos não sabem de nada e não fazem nada, as oportunidades precisam ser aproveitadas quando estamos vivos, enquanto estamos jovens e com saúde. É isso que Salomão está ensinando. Vamos para a parte de segunda-feira. Na segunda-feira já comentamos os versos e já respondemos a pergunta 3, mas é importante nós comentarmos agora textos da pergunta número 4, que incentiva a ler aqui Daniel 12, verso 2 e Jó 19, verso 25 e 26. E pergunta que elementos sobre o estado dos mortos são acrescentados por esses versos. Jó 19 diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo, na minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outro. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. O contexto desses versos é a indignação de Jó contra os seus amigos. Jó esperava conforto na sua aflição, mas os seus amigos eles insistiam que ele estava ocultando pecados que deveriam ser confessados. E por isso ele estava recebendo punição de Deus. Então Jó é tido como um falastrão, um orgulhoso, que não queria admitir o seu erro, o seu pecado. Ele então é incompreendido pelos seus amigos, ele também é incompreendido pela sua mulher, e só resta uma esperança para Jó, ser compreendido por Deus. E isso aconteceria, ele crê que isso aconteceria quando o seu Redentor se levantasse sobre a terra. Nessa ocasião, toda a sua história seria esclarecida. No dia de Deus, ficará claro que Jó não tinha nenhum pecado escondido. Então Jó, ele ansiava não pela libertação da doença e do sofrimento que ele estava passando, mas também ele ansiava pela vindicação do seu caráter, pela demonstração de que as suas acusações de seus amigos, elas eram acusações totalmente falsas. Isso aconteceria quando o seu Redentor se levantar sobre a terra, ou seja, quando Jesus voltasse e lhe desse a ressurreição. Na Bíblia, a ação de Deus em favor dos oprimidos e injustiçados é muitas vezes apresentada como um levantar-se. É como se Deus ele estivesse esperando, assentado em seu trono, e no tempo determinado, para cada fase do grande conflito, ele estivesse ali aguardando o desenrolar das cenas, mas então vai chegar o momento de agir e para agir é necessário se levantar do seu trono e começar a ação, a começar a acontecer ali algo. Então Deus se levanta para ajudar o povo. E é por esse levantar-se do Redentor que Jó veria Deus, e o destaque é que Jó não veria Deus na condição de um espírito desencarnado, mas ele veria Deus na sua carne, isto é, no seu corpo. O corpo de Jó naquela ocasião ali estava cheio de chagas, cheio de tumores, mas esse corpo ele seria novamente revestido de pele, segundo o texto diz.
Essa descrição ela lembra muito para nós a primeira carta de Coríntios 15, verso 33, ou verso 53, onde Paulo disse que é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, que o corpo que é mortal se revista de imortalidade. E mais, Jó ainda diz, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos verão. Ou seja, o seu corpo, a sua identidade pessoal ainda estaria conservada e então, o que nós vemos em resumo, que nós temos nessa passagem, é que Jó está falando que um dia ele estaria livre do corpo afligido pela doença, que foi amortecido pela dor, e que no novo corpo ele teria o privilégio de vir a Deus na ocasião em que Deus se levantasse para agir contra os adversários. E isso é exatamente o que é ensinado na volta de Jesus, né? É ensinado na ressurreição dos mortos, quando isso é apresentado em Tessalonicenses, ali no Novo Testamento. Por inspiração divina, Jó ele antecipou os eventos dos últimos dias da história deste mundo, onde diz que Cristo aparecerá nas nuvens dos céus para tomar vingança contra os inimigos, enquanto os ímpios fogem para as cavernas e pedem que as rochas caiam sobre eles para escondê-los da ira do Cordeiro. A trombeta do arcanjo Miguel toca e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá então vai estar Jó, vendo Jesus nos ares e concretizar a certeza de que compensou servir a Deus de forma fiel. Mesmo meio a severa prova, mesmo meio a dificuldade, ele compensou servir o Senhor. O que tem que ficar claro é que o padrão bíblico é a ressurreição do corpo, não a imortalidade da alma. Jó disse que veria a Deus em sua carne, em seu corpo físico. Daniel 12, verso 2, que também se trata da ressurreição, é citado aqui na pergunta 4. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O que tem que ficar claro aqui é que essa ressurreição de que fala Daniel 12, verso 2, ela não se confunde com a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, que acontecerá com Jesus nas nuvens do céu. Isso fica evidente para nós quando nós colocamos as passagens lado a lado. Veja na tela. Em João 5, Jesus fala de um momento em que todos, note a palavra, todos que se acham nos túmulos sairão. Porém, Daniel 12, verso 2 diz que muitos, perceba a palavra muitos, dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Ora, muitos não são todos. Daniel está fazendo referência a uma ressurreição especial que antecede a volta de Jesus. E Jesus, em João 5, está fazendo referência às duas ressurreições gerais de que fala Apocalipse 20. A primeira ressurreição é a dos justos, por ocasião da sua volta, e a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, após o fim do milênio, após o fim dos 1000 anos que o povo de Deus passará no céu. E talvez você se pergunte, existem outros textos que nos ajudam a entender essa ressurreição especial de Daniel 12, que acontece antes da volta de Jesus? E eu digo sim. Quando Jesus estava sendo injustamente julgado e condenado pelo Sinédrio por uma suposta blasfêmia, ele disse assim: eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Perceba, Jesus estava dizendo para aqueles sacerdotes que eram pessoas corruptas que eles o veriam sobre as nuvens do céu, ou seja, na sua segunda vinda. Mas como os ímpios deveriam ressuscitar apenas depois do milênio, como eles veriam Jesus na sua vinda? E é aí que entra a ressurreição especial de que fala Daniel 12. O mesmo raciocínio se aplica também a Apocalipse 1, verso 7, onde diz que ele vem com as nuvens dos céus e todo o olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Os ímpios que atuaram na sua crucificação verão Jesus. E como os ímpios deveriam ressuscitar apenas depois do milênio, então como eles estariam vivos para ver Jesus nas nuvens do céu? Porque eles ressuscitarão na ressurreição especial de Daniel 12, que acontece antes da volta de Jesus. Mas não são apenas alguns ímpios que têm parte nessa ressurreição, na ressurreição especial. Você precisa ver que no livro O Grande Conflito é dito que todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o conselho de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Portanto, a ressurreição especial que antecede a volta de Jesus, ela tira dos sepulcros dois grupos, aqueles que zombaram de Jesus, que disseram que não era o Filho de Deus, a fim de que sejam especialmente humilhados,
Mas a ressurreição especial também tira dos sepulcros aquelas pessoas que procuraram reparar a brecha aberta pelo papado nos 10 mandamentos. São aquelas pessoas que foram zombadas pelo mundo evangélico por guardarem o sábado. São aquelas pessoas que permaneceram fiéis como minoria na defesa da perpetuidade da lei de Deus. Eles também são chamados da sepultura, da morte, para que eles sejam especialmente honrados vendo a manifestação da glória de Deus. Então são esses dois grupos que nós vemos aí. Na lição aqui de sábado, fala aqui no segundo parágrafo sobre a raiz deste falso movimento que se iniciou lá no século XIX com as irmãs Fox. E isso podemos agregar como uma parte aqui de quarta-feira que também falou sobre o espiritualismo nos últimos dias. Então vamos lá. Que movimento de espiritualismo é esse? Precisamos entender melhor isso. Como entender esse início do espiritismo? Ora, o nascimento do espiritismo ele teve seu início lá em 1848, no vilarejo de Haddonfield, lá no estado de Nova York. Catarina e Margaret Fox, elas começaram a se comunicar com um suposto espírito desencarnado por meio de batidas misteriosas no assoalho, nas paredes e nos móveis da casa. E elas então variavam o ritmo e a quantidade dessas batidas até que elas desenvolveram um código de comunicação, um método de comunicar com os mortos, que foi chamado então de tipologia. E nos anos seguintes, essas mulheres, as irmãs, elas passaram a fazer sessões mediúnicas. E nesse ponto é relevante nós lembrarmos das palavras de Jesus lá em Mateus 24, verso 5, 11 e o verso 24, quando disse que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar. Né? Ainda em Apocalipse 13, verso 13 e 14, se referindo à besta também, diz ali que a besta opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que eles façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida, a espada, mas sobreviveu. Então, ao ler esses textos, nós podemos responder à pergunta de número 6. Sem dúvida que um engano enfrentado aqui nos últimos dias será os sinais, os milagres que foram operados por Satanás para enganar. Aqui a lição diz: esses sinais são realizados por demônios. Isso mostra que a força unificadora da mensagem dos 3 demônios, dragão, besta e falso profeta, é de natureza espiritualista. Deus não é sua fonte ou origem. À medida que o conflito cósmico se aproxima de seu fim, o poder demoníaco entrará na arena da história de um modo jamais visto. O espiritualismo, cujo fundamento é o ensino não bíblico da imortalidade da alma, quase levará o mundo cativo. Então vamos refletir rapidamente aqui na pergunta número 7. Por que é perigoso confiar nas emoções? Que papéis ela tem em nossa experiência? De que modo Satanás poderá contornar nosso pensamento racional e apelar para os nossos sentimentos? Ora, se Adão e Eva, que viviam sem pecado lá no Jardim do Éden, um paraíso, eles foram enganados quando ousaram confiar em suas emoções, o que será de nós, degenerados, pecadores com mais de 6.000 anos de pecado, de degradação moral? Né? O que será de nós se nós tentarmos ousar a confiar em nossas emoções? As nossas faculdades superiores, irmãos, elas precisam ter supremacia e domínio sobre as nossas capacidades inferiores. A capacidade superior, relatada no Espírito de Profecia, é uma descrição da consciência, do juízo e da razão. Já as capacidades inferiores é uma referência às emoções, aos apetites e os desejos. As nossas emoções elas podem ser enganadas. E aqui nos afirma que somente aqueles que estudam a Bíblia não serão enganados. Os demais serão envolvidos pelos enganos de Satanás. Então aqui na parte de quinta-feira, a continuidade do tema Espiritualismo nos últimos dias, parte 2, o que a Bíblia nos diz sobre o poder enganador e a maneira de operar de Satanás? Leamos Mateus 24, verso 24, que diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Agora 2 Coríntios 11, verso 13 e 14 diz assim: pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos ou enganadores, fingindo-se apóstolos. Isto não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Para completar o raciocínio e dar ênfase ainda mais ao assunto da parte de quinta-feira, vamos ler 2 Tessalonicenses 2, do verso 9 ao 10. E diz assim: a vinda desse perverso
é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo. Portanto, rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Percebam que Satanás usará todo o seu poder neste último grande engano e todas as suas artimanhas estão conectadas com essa crença que estamos estudando essa semana sobre o espiritualismo, o espiritismo, a crença na não imortalidade da alma. As igrejas que creem nisso, meus queridos, elas serão enganadas por Satanás. Por isso que a lição citou aqui, nos últimos parágrafos de quinta-feira, o texto do grande conflito na página 518, que diz assim: terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão a reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a unir a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reivindicando o título e a adoração que pertence ao Redentor do mundo. Farão milagres extraordinários de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem testemunhos das Escrituras. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. Há muito tempo, a Igreja diz considerar o advento do Salvador como a concretização de suas esperanças. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus dada por João ali no Apocalipse. Meus queridos irmãos, qual é o apelo e a lição espiritual que poderemos tirar de um estudo tão técnico como esse que nós fizemos aqui hoje? Em primeiro lugar, nós devemos vigiar e orar para resistir às tentações de Satanás. Nos últimos dias da história deste mundo, Satanás enviará espíritos de demônios personificando parentes e amigos falecidos. E ao ver essas cenas, o impulso natural do nosso coração humano será o de querer matar a saudade, conversando e interagindo. Mas devemos, com oração, estar preparado para resistir a essa afeição com a verdade de que os mortos não sabem de nada e que, portanto, a cena que estará diante de nossos olhos, ela é uma contrafação do inimigo, Em segundo lugar, a segunda lição que precisamos tirar aqui, as verdades que estudamos aqui devem nos levar a fazer um exame íntimo de nossa vida, de nosso coração, para ver se realmente nós estamos permanecendo na fé. E isso é necessário, porque, sabe por quê? Só se vive uma vez. E o nosso destino é eterno, ele é decidido com base na conduta do nosso dia a dia, na conduta que temos enquanto vida. Talvez nós estejamos nos alimentando nosso pensamento de que no mês que vem nós vamos mudar de vida, no mês que vem eu mudo, ano que vem vamos abandonar aquele pecado que foi o que está sendo acariciado, né? Só mais um dia e eu vou me acertar com Deus. Mas pode ser que a morte chegue antes e os seus planos de se reconciliar com Deus no futuro não sejam então concretizados. Nesse caso, meus queridos, não haverá alternativas para você e você estará perdido. Porque você sabe que os mortos não sabem de nada e nada podem fazer. A oportunidade de salvação ela está estendida apenas para os vivos. Então não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de reconciliar com Deus. Hoje é o dia de orar. Que tempo já faz que não falas com Deus? Hoje é o dia de confessar os pecados a Deus e de pedir força de Jesus para não mais cometer esses pecados. Hoje é o dia de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Como diz o texto bíblico, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus abençoe e nós nos vemos na lição da semana que vem.